Acertando as contas com o Leão, esse mês começou o período de entrega da declaração do imposto de renda e o prazo segue até o dia 30 de abril. Hoje vamos falar com a contadora, a Débora Cristiane Correia, sobre esse assunto e, claro, tirar algumas dúvidas. Ela que é diretora da Contax Contabilidade e Planejamento Tributário. Débora, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Débora, eu imagino... estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Isso, pois é, eu imagino que muitas dúvidas realmente pairam, né? Dúvidas particulares, dúvidas coletivas, quando o assunto envolve a declaração do imposto de renda. Começando pelo básico, a princípio, quem precisa declarar o imposto de renda, Débora? Esse ano é obrigatória a entrega da declaração para quem teve rendimentos tributáveis, que seriam a somatória dos seus salários, aluguéis, no montante de R$ 28.559,70, ou que tiveram receita bruta vindo de atividades rurais superiores a R$ 142.798,50, ou que possuem bens e direitos superiores a R$ 300 mil. Uhum. Débora, e no que diz respeito aqui, por exemplo, ao auxílio emergencial que foi pago para algumas pessoas, né, um grupo grande de brasileiros em 2020, Débora, como é que a gente pontua aqui também essa relação do auxílio emergencial sendo declarado ou não e que tipo de informação tem que constar no momento da declaração? Denise, essas ajudas que o governo disponibilizou ano passado, né, se tornaram novidades para a declaração desse ano. Quem teve o auxílio emergencial, aquele das parcelas de R$600 e R$300, deverão declarar o imposto de renda se a somatória das suas rendas, contando com o auxílio, ultrapassou o montante de R$ 22.847,76. Se caso ultrapassou, né, ele tem que declarar e fazer a devolução do benefício. Já o auxílio do bem, aquele da redução e suspensão da jornada de trabalho, ele é considerado também como um rendimento tributável. Então, o contribuinte que recebeu esse auxílio, ele deverá ver, né, as parcelas que foram recebidas e fazer a sua declaração juntamente com o rendimento da empresa. As ajudas compensatórias que muitas empresas pagaram ano passado por causa da perda que o trabalhador teve, né, por causa do auxílio do bem, esses são rendimentos isentos. Como também é isento o saque do FGTS que foi disponibilizado ano passado. Então, o contribuinte ele deve declarar isso em campo específico, mas não terá nenhuma tributação sobre essas duas rendas. Já as outras, ele pode ter tributos a devolver. A declaração do imposto de renda, ela é individual. Eu levo em consideração apenas a minha realidade financeira, Débora, e quando também tem esse envolvimento direto, por exemplo, apontar os demais membros da família, colocá-los, né, perante a própria Receita Federal com informações. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre esse tipo de situação. A declaração ela é feita pelo CPF, mas se eu indicar algum dependente como, né, na minha declaração, eu tenho que me atentar se o meu dependente também teve alguma renda, porque ele vai somar junto com a minha, tá? Mas a princípio a declaração ela é pelo CPF. E quando a gente fala de dependentes, são várias possibilidades além apenas dos filhos? Sim, seriam esposos, né, o cônjuge, ou seriam os pais, os avós, sobrinhos, enteados que tenham a ordem judicial, a guarda judicial, né? Isso tudo é considerado como meu dependente. Ok. Algumas situações aqui também. Ganhou capital com a venda de imóveis, veículos e outros bens sujeitos à tributação. Também declara, Débora? Sim, é preciso informar para a Receita Federal, né, todas as operações que eu tive com venda de imóveis. Então, se eu vendi um imóvel ou um veículo, eu preciso fazer minha declaração mesmo não estando dentro das regras dos rendimentos, né, que eu citei primeiramente. Tá? Então, o que tem que se atentar é que muitas operações de venda de imóveis pode gerar um imposto de ganho de capital. Então, o contribuinte ele precisa demonstrar para a Receita o lucro, né, da sua operação e pagar o tributo. Quando essa informação ela não é divulgada para a Receita, ela não faz parte da declaração no momento ali de prestar as contas, e tudo isso aconteceu de fato, mas não foi realmente divulgada, não foi colocada na declaração, quais as consequências que o cidadão pode ter em não informar esse tipo de situação, por exemplo, a compra de imóveis, veículos e outros bens? O contribuinte ele pode cair numa malha fina, né? Porque os registros de imóveis, o Detran, fazem tudo comunicação para a Receita Federal.
Então não tem como, digamos assim, esconder essa operação. Porque no cruzamento, porque o contribuinte ele vai fazer a declaração no prazo, a princípio, até dia 30 de abril. Então, passando esse prazo, os servidores da Receita fazem os cruzamentos, né? E se caso detectar que não foi declarado, ele pode cair na malha fina. E nesse caso, Débora, a compra e venda de imóveis, veículos e outros bens tem um valor preciso para declarar ou essa informação tem que constar na declaração independente do valor da negociação? Independente do valor, tem que constar na declaração, tá? Todos os bens e direitos, até saldos em contas bancárias e investimentos, devem ser declarados no imposto de renda. Como as dívidas e ônus também, como empréstimos bancários ou empréstimos com pessoa física, né? O pai emprestou para um filho. Tem que ser informada essa informação para a Receita Federal, até para justificar, digamos, a movimentação patrimonial do filho, né? No exemplo que eu citei. Sim, claro. E está cada vez mais difícil, né, Débora, de mascarar essas informações, esconder essas informações. Como você mesmo falou, existe um confronto de dados, né, um repasse de dados em tempo real e dali para frente, então tem que realmente justificar as informações, né? Sim, cada vez mais a Receita Federal está fechando o cerco, né? Ela não está agindo dessa maneira de forma para prejudicar o contribuinte, e sim para deixar da forma mais transparente e possível para todos. E sobre a cópia do imposto do ano passado que a Receita Federal está também disponibilizando, como conseguir essa cópia e por que esse documento está disponível agora, Débora? Essa cópia ela fica disponível no portal do ECAC, que é o portal do contribuinte com a Receita Federal, tá? A Receita está disponibilizando esse serviço agora por causa da pandemia, do avanço do coronavírus, né? Então, evitando assim o deslocamento do contribuinte até uma unidade da Receita Federal e para ter o risco de contágio, né? Então, pelo portal, o contribuinte consegue solicitar via chat para a Receita Federal a cópia da sua última declaração. Ou para os contribuintes que possuem certificado digital, esse serviço já estava disponível antes da pandemia e permanece disponível. Débora, se por muitos anos a pessoa não declarou, mesmo precisando declarar, e este ano, por exemplo, vai declarar, vai prestar contas com o leão, automaticamente terá que atualizar as declarações não realizadas anteriormente? Sim, ela precisa fazer a entrega de todas as declarações. Se eu entregar só desse ano, não anula a minha obrigatoriedade do passado. E também tem que se atentar, se não foi feita a declaração, a situação do CPF ela pode ficar como pendente de regularização. E isso pode prejudicar o contribuinte numa movimentação financeira, porque o CPF ele fica suspenso. Os bancos não podem liberar as operações, né? Ou como também compra e venda de imóveis, tudo pode me dar problema se eu não fizer minha declaração de imposto de renda. Então, o primeiro indício de estar em débito com a Receita já seria essa situação envolvendo o próprio CPF, acusando uma pendência com o CPF. A pessoa não está devendo em nenhuma loja, não tem nenhuma restrição no comércio, mas está com o CPF pendente. Já é um indício de que a relação com a Receita não vai bem. Ou pode ser um esquecimento, né? Ou por N fatores, mas assim, sem fazer essa regularização do passado, a situação do CPF não vai normalizar, né? Esqueci de entregar no passado, só vou fazer desse ano, porque eu não quero pagar a multa, porque entrega de declarações de atraso ficam sujeitas a multa, de no mínimo R$165. Então, se o contribuinte quiser, vou fazer um jeitinho para não pagar essa multa, não vai ter como. Então, o valor mínimo dessa multa é R$165. E dali para frente, o que vai depender para elevar esse valor, Débora? Depende dos rendimentos tributáveis que ele teve no ano, né? A multa ela é de 1% sobre o valor do imposto devido, no mínimo R$165. Débora Cristiane Correia, ela que é contadora, diretora da Contax Contabilidade e Planejamento Tributário, conosco aqui nessa entrevista na Rádio CBN, trazendo essas informações, trazendo, né, a atualização das notícias quando o assunto envolve a declaração do imposto de renda, que começou no dia 1º de março e esse prazo se estende até às 23h59 do dia 30 de abril. Ô Débora, você que é contadora e sabe da importância de um profissional especializado na área para fazer a declaração correta,
A pessoa que vai fazer pela primeira vez, o indicado é procurar um colega de profissão, nesse caso, um contador. Por que procurar um contador e a importância também dessa profissão de vocês, por exemplo, aqui nessa relação com a declaração do imposto de renda? Sim, eu sempre indico buscar a ajuda de um profissional, né, para evitar o preenchimento incorreto da declaração. Porque, por mais que o programa ele seja simples, né, ele se autoexplica, uma informação num campo errado pode fazer a minha declaração cair numa malha fina. Então, é importante buscar a ajuda de um profissional até para ver questões de despesas que são dedutíveis, de imposto de renda, né, ou N situações de como declarar para não onerar o contribuinte e também deixar a sua situação regular com a Receita Federal. Nessa relação de vocês, né, com o contribuinte, num primeiro momento, o que vocês costumam pedir em termos de documentação, em termos realmente de informações, para começar a dar início à declaração do imposto de renda? Os documentos básicos seriam os informes em rendimento das fontes pagadoras, né, informes bancários, onde ele consta só saldos das posições em 31 de dezembro de cada ano, despesas com médicos, dentistas, planos de saúde, com educação e a relação dos bens que a pessoa possui em seu nome. Ô Débora, uma pergunta aqui. Quem quiser declarar mesmo sem precisar, pode ser prejudicado de alguma forma fazendo declaração mesmo sem precisar? Tem algum questionamento sobre uma situação que nem essa? Não tem nenhum prejuízo para o contribuinte que fizer a declaração de forma espontânea. Até, na verdade, ele pode ter uma renda extra. Porque se eu tive imposto retido na minha fonte pagadora e não estou obrigada a declarar, a Receita Federal fará a devolução deste imposto de renda mediante a entrega da declaração. Declaração de forma espontânea, ainda podendo vir de quebra um valorzinho de sobra aí para o contribuinte, então. Sim. O valor do imposto que foi retido, ele será devolvido, corrigido com a Selic. Apontou aqui para a gente mais uma vez, enumera para a gente, por favor, Débora, mais uma vez, então, as informações para quem precisa declarar o imposto de renda nesse ano 2021, ano base 2020 é sempre um ano anterior, né, Débora? Então, mais uma vez, então, quem precisa declarar o imposto de renda, por favor? É necessário os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.559,70 ou que tiveram receita bruta vindo de atividades rurais superiores a R$ 142.798,50 ou que possuem bens e direitos superiores a R$ 300 mil. E entre as novidades, esse ano, por exemplo, o auxílio emergencial, ele também passa aí pelo olhar da Receita Federal, né? Pagamento do auxílio. Isso. Saques emergenciais do FGTS e Bitcoins também estão passando por esse olhar especial quando o assunto envolve a declaração do imposto de renda? O saque do FGTS ele deve ser informado como um rendimento isento, né? Não vai ter nenhum imposto sobre esse saque, mas sim para justificar sua movimentação financeira. E as criptomoedas, como os investimentos em bolsas, também devem ser declarados. E aí o contribuinte ele deve apurar os seus eventuais ganhos e perdas das operações e também informar suas posições em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. Lembrando que é sempre o valor em reais, tá? Então, eu fiz um investimento em Bitcoin, eu preciso converter o valor que eu tinha investido em 31 de dezembro para reais pela taxa oficial. Tá certo, então, Débora. A tendência é muitos contribuintes deixarem para a última hora, achar que o dia 30 de abril vai demorar para chegar? Olha, tem alguns contribuintes que gostam de passar emoções. Né? Mas eu sempre comento, né, de fazer de forma antecipada a sua declaração. Porque nos últimos dias você pode estar esquecendo de informar uma fonte pagadora, ou esqueci de ver um informe de rendimento bancário, que pode acarretar uma malha fina. Então, assim, quanto antes fazer sua declaração, melhor. Até porque, se eu tiver um imposto a receber, a minha declaração ela já vai cair na fila da restituição. Então, eu recebo antes também meu imposto. O pagamento do imposto, Débora, ele é à vista, pode ser feito à vista, mas também parcelado. Até quantas vezes pode se pagar o imposto de renda? Pode ser pago em até
8 vezes, sendo que a parcela mínima é de R$ 50. Uhum. Tá certo, então. A gente, de repente, retoma essa conversa em outras oportunidades, até porque esse assunto ele não se esgota, né? E novas dúvidas sempre vão chegando dos nossos ouvintes. Então, a gente deixa para uma outra oportunidade para dar sequência a essa conversa aqui com você. Tá, Débora? Muito desde já obrigada pela atenção aqui com a nossa equipe. Eu que agradeço, Denise, e me deixo à disposição a vocês, aos demais contribuintes também, para a gente esclarecer e fazer o acerto de contas com o Leão de forma correta. Conversamos com a contadora Débora Cristiane Correia, diretora da Contax Contabilidade e Planejamento Tributário, então esclarecendo aí as dúvidas relacionadas ao imposto de renda. Lembrando que o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020, vai até o dia 30 de abril. E após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração estará sujeito a multa de, no mínimo, como a própria Débora colocou, R$ 165 pelo atraso. E neste ano é obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis igual ou maior que R$ 28.550 no ano de 2020.